Oi, gente. Os bolsonaristas estão revoltados com a pesquisa da Atlas Intel, não só porque o Flávio derreteu e perdeu 6 pontos percentuais e agora está confortavelmente atrás de Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas porque o pessoal da pesquisa apresentou o áudio do Flávio pedindo dinheiro para o Vocaro. Só que tem um detalhe muito importante. O áudio de Flávio só foi reproduzido após o questionário. E eles sim perguntam se a pessoa sabe desse escândalo. Mas eles só mostraram o áudio depois da pessoa fazer o questionário para não contaminar. E isso está nessa reportagem da UOL. Eu vou trazer todos os detalhes sobre isso, né? E sobre a revolta dos bolsonaristas, né? Os bolsonaristas que já estão aí, ó, muito chateados, né? Ela está sendo questionada pelo PL, né, que pediu a impugnação da pesquisa, porque o questionário não possui perguntas neutras. Das 48 perguntas, 8 tratam, segundo o PL, né, em claro induzimento do suposto envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vocaro e o Banco Master. E mais, as indagações são trazidas em uma ordem muito específica. Quero esclarecer algumas coisas para o partido do Bolsonaro. Não é suposto envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vocaro, porque o próprio Flávio já reconheceu que o áudio é verdadeiro e que ele realmente pediu dinheiro para o Vocaro. Então não é suposto envolvimento, é envolvimento comprovado. O quanto esse envolvimento tem a ver com outros problemas, isso está sob investigação da Polícia Federal. Para próximos capítulos. Ainda não acabou. Tem mais. Mas enfim. Outra correção é que o áudio só foi mostrado, como eu já disse aqui, né? Tem essa reportagem da UOL sobre isso, depois do questionário, né? Apenas depois dos entrevistados terminarem o questionário, disse Yuri Sanches, diretor de análise política da empresa, né? Segundo ele, a etapa com áudio ocorreu na segunda parte da pesquisa de forma voluntária e não permitiu que o participante voltasse para mudar as respostas sobre cenários eleitorais de intenção de voto. O senador e pré-candidato, Flávio Bolsonaro, perdeu 6 pontos percentuais. Ele caiu 6 pontos percentuais. O que é que isso significa? Vamos destrinchar. O bolsonarismo não queria que as pessoas fossem apresentadas ao áudio, nem antes, nem depois. Mas eles estão chorando o leite derramado porque a imagem do Rachadinha, que já estava rachada pelas rachadinhas, ou rachadão, pelos imóveis comprados com dinheiro vivo, pela ligação, claro, com o papai, que produziu, né, através do seu negacionismo, contribuiu para a morte de milhares de pessoas, uma tentativa de golpe que levou o papai para ser preso, né, agora está em prisão domiciliar, né, mas foi preso por causa do seu golpismo, né, e muitos outros, tem o das joias, enfim, aí vou falar disso aí, a gente fica até amanhã. Mas disse Yuri Sanches, a gente realiza o questionário quantitativo completamente do início ao fim, com o respondente. O áudio é apresentado depois que o respondente terminou todas as perguntas, em uma outra página, em outra interface. Ele é convidado a escutar o áudio e registrar segundo a reação dele ao conteúdo do áudio. Essa participação é voluntária, então caso o respondente não queira participar, ele pode não participar. Mas essa parte do Yuri Sanches, esse esclarecimento, o pessoal bolsonarista não vai ouvir. Eles apenas estão chateados porque eles gostariam que os brasileiros tivessem amnésia, que esquecessem dos crimes do Bolsonaro na pandemia, dos crimes golpistas e, claro, da ligação do Flávio Bolsonaro com a caixinha assim, pedindo os milhões do Vocaro para supostamente colocar no filme, quando na verdade a gente sabe que não era só o filme. Esse dinheiro era muito dinheiro para ser só para o filme e tudo leva a crer era dinheiro para sustentar o Eduardo Bolsonaro, lavagem de dinheiro, podia ter outras finalidades. Bem, quem vai dizer mesmo para onde esse dinheiro foi parar vai ser a investigação da Polícia Federal. Como eu disse, próximos capítulos virão. Mas qual foi o resultado da pesquisa? Bem, o partido também questiona, né, o PL, né, ter apresentado, mas já expliquei que foi depois, né,
A Justiça Eleitoral não se manifestou. De acordo com o levantamento, Lula tem agora quase 13 pontos de vantagem para Flávio. E aí o desespero, gente, do bolsonarismo é intenso. No primeiro turno, 47 contra 34,3. Né? Ele manteve estável sua intenção de voto, mas o senador veio recuar o percentual de apoiadores em mais de 5,6 pontos. Aqui, ó. Olha, aqui, ó. Lula continua com 47, Flávio 34, o Renan Santos deu oscilada positiva para 6, ou seja, parte do que o Flávio perdeu foi para o Renan, né? Romeu Zema continua ali com 5, o Ronaldo Caiado com 2,7, e o Romeu com 5,2. O Augusto Cury com 0,4, o Aldo Rabelo com 0,2, tem voto branco nulo 14%, né? Bastante ainda, né? E não sei, 1,9. Esse voto branco nulo é onde a gente pode ganhar voto para ganhar no primeiro turno. Quero falar um pouco sobre isso. A gente tem plenas condições, né? Isso aqui faltou um ponto decimal e é 14 mesmo ou é 1,4? Tá com cara de ser 14, né? Mas enfim. Isso aqui seria muito importante para a gente convencer justamente o pessoal que diz que vai votar branco, vai votar nulo. Se a gente mover parte desse pessoal aqui, ó, já dá para ganhar no primeiro turno. Isso é muito importante, né? Vamos para o segundo turno. Segundo turno, Lula aqui, ó. Eventual segundo turno e tal, Lula com 48, o outro com 41, né? O Flávio, né? O petista aqui, ó. Em um eventual segundo turno, ele abriu vantagem sobre Flávio com mais de 7 pontos agora à frente do seu principal candidato, né? Eles estavam empatados, agora Lula abriu vantagem, né? Ele também tem 10 pontos de vantagem sobre Ronaldo Caiado, Romeu Zema e quase 20 pontos sobre Renan Santos, né? Sobre Renan Santos, aqui, ó. Lula 48, Flávio 41, né? Enfim. A pesquisa mostra que o áudio chegou a conhecimento de 95% dos eleitores e foi ouvido por 93,9%, ou seja, o pessoal está sabendo, né? E o percentual daqueles que acreditam que o escândalo está mais ligado ao aliado do ex-presidente passou de 28 para 43. O fato de ter, no passado, só 28,3 pessoas associavam o escândalo do Banco Master ao Bolsonaro mostra como o pessoal acompanha mal e como a mídia corporativa atua mal nesse particular. Porque quem aprovou o Banco Master foi o Roberto Campos Neto. Quem estava passando medida favorável ao Banco Master era o Ciro Nogueira. O operador financeiro do Banco Master, o Fabiano Zeta, botou 3 milhões de reais, que a gente sabe, na campanha do Bolsonaro, e 2 milhões na campanha do Tarcísio, que só foi eleito por causa do Bolsonaro. E no passado, só 28,3% achavam que tinha mais a ver com o Bolsonaro. E agora é 43,3%. Ou seja, muito pouco ainda. É óbvio para qualquer pessoa que o escândalo do Banco Master tem o DNA bolsonarista. Tem o batom na cueca bolsonarista. O que é isso? Que coisa absurda. E tem 32,8% que acha que tem a ver com os aliados de Lula. É complicado, gente. É complicado. Mas enfim. Enfim, vamos trazer aqui mais alguns esclarecimentos, né? Atlas Intel mostrou o efeito bombástico do Bolsomaster. A vilania da Folha, porque a Folha publicou uma pesquisa cujos dados tinham sido coletados antes do áudio. Você não sabe para nada. A Folha devia ter descartado essa pesquisa, né? E o Flávio acionou o TSE após derreter na pesquisa da Atlas. Para quem não sabe, a Atlas Intel tem sido o instituto de pesquisa mais confiável dos últimos anos. Então, os números devem estar dando pesadelos aos bolsonaristas. E tem um detalhe importante. Esse escândalo ainda tem novos capítulos, pode ser aprofundado e o desgaste do Flávio pode e deve ser maior. Sim, maior. Ele pode cair até para 30 e poucos por cento. 30%. Deveria cair muito mais. Mas a gente sabe que no Brasil o bolsonarismo oscila de 25% a 32% do eleitorado, né? Quase 30% do eleitorado hoje em dia é bolsonarista. É muito lamentável isso, mas é.
Então não deve cair muito abaixo disso, mas pode cair mais. Dá para cair mais. E se você quer que o Flávio Bolsonaro caia ainda mais, é importante compartilhar esse vídeo. E se você gosta do canal, você pode se tornar membro, apoiador, fazer um pix para andretj@terra.com.br. Pode também ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado que, sem pegadinha, explica como é que você pode fazer isso. E se você quer ajudar o canal, você pode também divulgar o nosso material. Lembrando, gente, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido no final. Tchau, tchau.